onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, gente, mais uma vez voltamos a falar, antes da escola dominical, sobre a carta de Paulo aos Efésios. Estamos vendo o comportamento cristão. Os capítulos 1, 2 e 3, Paulo fala sobre a obra da salvação, como Deus buscou os seus eleitos, como Deus lhes deu graça e a fé para que chegasse até a graça. Tudo vem de Deus. Isso Paulo deixa bem claro nos 3 primeiros capítulos. Quando ele entra no capítulo 4, ele diz: agora, como os eleitos devem responder aquilo que Deus fez por nós e nós não podíamos fazer. Ele diz que nós devemos nos comportar como cidadãos, capítulo 4, versículo 1. Então eu estou falando como cidadão do céu, se move como cidadão na terra. Capítulo 4 eu falei sobre a mentira, que eles não mentem mais, não iram, não é? Eles não dão lugar ao diabo, não furtam, usam a palavra para abençoar, não entristecem o espírito. Aí Paulo continua dizendo deste comportamento do cristão, do cidadão dos céus. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda a malícia. Olha como o cristianismo, ele não vem salvar só a alma da gente. Antigamente os pastores protestantes falavam: olha, nós fizemos um trabalho evangelístico, foram salvas 10 almas. É como se tivesse um monte de espírito debaixo de um pano branco e eles se convertessem um fantasma. Era uma ideia antiga, mas na verdade Deus não veio salvar a alma, Deus veio salvar o homem, não é? E essa salvação é holística, ou seja, ela abrange todas as áreas, todos os quadrantes, todos os cantos, todos os âmbitos do ser humano. E também por ser assim tão poderosa, os eleitos de Deus respondem ao Espírito Santo que habita nele desse jeito, alegrando o Espírito no comportamento. E Paulo diz: como fazer isso? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim como toda malícia. Longe de vós, isto é, nem por pensamento, nem para de vez em quando passar e dar uma olhadinha na tela do computador, nem por abrir um site, nem longe de nós. Isto é, isso é impossível para aquele que é a habitação santa do Espírito Santo. Como é que nós vamos misturar o Espírito Santo que habita em nós? Eu disse no domingo passado, ele não sai de nós. Como ele vai habitar no meio da amargura? Como ele vai habitar no meio da cólera? Como ele vai habitar no meio da ira? Como ele vai habitar no meio da gritaria, da blasfêmia? Como ele vai habitar no meio da malícia? Olha, isso causa um choque no Espírito Santo muito grande e causa uma angústia no nosso coração. A razão porque existe uma relação causal da obra do Espírito Santo em nós, um nexo, de tal forma que se ele entristece, eu também me entristeço. Muitas das minhas angústias, aflições e tristezas nascem por causa desse comportamento estranho, da amargura, da cólera, da ira, da gritaria, da blasfêmia, da malícia, que insistem em habitar em mim. E eu tenho que lutar contra a carne, como diz Paulo na carta aos Gálatas, né? Eu tenho que lutar contra essas coisas. E a nossa luta é diária. Ser cristão é muito difícil. Eu conheci um senhor muito crente, Nicanor Salles, que morava lá em Itapeva. Ele disse: pastor, eu não sei por que as pessoas acham tão difícil ser crente. Eu acho tão fácil. Eu fiquei pensando: meu Deus, será que esse homem pensa o que é a vida cristã? Será o que ele pensa que é viver o cristianismo? Ele realmente era um homem muito crente, mas talvez ele não tivesse a dimensão
do que lutar contra o pecado. Fazer essas coisas, a ira, a gritaria, a blasfêmia, é natural nosso. Você não precisa fazer força. É como se você tivesse descido o rio abaixo. Não precisa fazer força. Para descer, todo santo ajuda, como dizem os católicos, né? Então, para descer o rio abaixo, quase que a gente não precisa nem de nadar, só soltar o corpo. Mas quando você se converte, você faz uma volta de 180 graus e começa a remar ao contrário, e aí a coisa pega. Cada abraçada que a gente vence, rio acima, é uma glória, é uma vitória. Então o Espírito Santo diz que nós temos que lutar. Paulo diz na carta aos Efésios: não entristeçais o Espírito. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Você conhece cristãos assim? Eu conheço. Gente que tem amargura no coração, guarda coisas pequenas, coisas tão sem significado, mas que destrói relacionamentos conjugais, destrói relacionamentos paternais, filiais, destrói relacionamentos de pastor com a igreja com pastor. Eu conheço um pastor cheio de amargura. Eu tinha um tipo de um ícone para mim, chamado reverendo Joel Rodrigues. Ele até morou em São Carlos uma época, não sei se morreu ali mesmo. Eu tinha uma admiração muito grande por aquele homem. Ele, a dona Letícia, os filhos, porque as primeiras palavras que eu aprendi em inglês foi na casa dele. E depois eu encontrei mais velho. Gente, eu nunca vi tanta amargura, tanta lembrança boba. E ele morreu ali sozinho, longe dos filhos, com a esposa, com uma filha sindrômica e amargurado com a vida. Pastores que falam: quando eu fui pastor naquela igreja, nós compramos um sítio, eu já ouvi isso, uma propriedade, nós construímos a igreja. Olha o que fizeram comigo. É como se eu fosse uma laranja, chuparam o caldo e jogaram fora. Mas muitas vezes a laranja é a igreja. A gente suga a laranja e depois joga fora para ir para uma igreja maior, com um salário maior, e aí deixa os presbíteros em polvorosa muitas vezes, e a igreja triste porque o pastor foi embora. Olha, sabe essas coisas que a gente guarda na alma, no coração, a amargura, a gente guarda a cólera, que é aquela coisa amarga dentro, mas quando explode como se fosse um veneno, um vírus letal. Cólera, e diz mais ainda, ira. Aquela ira que a gente dorme com ela no coração, acorda no outro dia e fica anos e anos, e a gente não sabe nem por que muitas vezes tem aquela ira. Gritaria, sabe? Alguém pergunta, responde com rispidez, o contrário de simpatia, o contrário de graça. Lembra que na semana passada eu falei, a nossa palavra tem que transmitir graça? Esse não, gritaria, fala alto, bruto, sem educação, bruta, não tem paciência, não tem afeto, não tem entranháveis afetos, como diz Paulo, de misericórdia e bondade. Então, gritaria, blasfêmias, fala mal de Deus, quando alguma coisa não dá errado, você xinga Deus, como os italianos fazem, como os italianos falam porcaria e os americanos de goddamn, sabe, essas blasfêmias, coisas que a nossa mente usava antigamente no trato da vida passada. Hoje não. Hoje nós somos novas criaturas. O Espírito Santo habita em nós. Então, longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmia, assim também como toda malícia. Sabe, gente que malicia em tudo, no que vê, no que fala, no que pensa, no que observa, no que age, no que reage. Malícia. Esse não é o comportamento do cidadão. Paulo diz no capítulo 4, versículo 1, que é o contexto deste texto: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós temos que andar à altura da nossa vocação. Que Deus nos ajude a andar assim, em santidade, habitação do Espírito, vivendo numa cidade, num país, numa cidade corrompida, depravada, e a gente vivendo como santo. Não aquele santo de toga, de roupa, não, santo na vida mesmo, nos propósitos, nas imagens, nas imaginações,
nas atitudes, nos pensamentos, nos sonhos, viver uma vida conforme o padrão de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e a gente se torne um cidadão dos céus aqui na terra. Boa aula, gente. Até a próxima.